Bom dia para todos os amigos do Arquivos do Futebol. Estamos começando nesse domingo, dia 13 de setembro, 11 horas 14 minutos, mais uma edição do Tá na Rede, a live de todo domingo do Arquivos do Futebol, né? Hoje eu estou acompanhado aqui de duas figuras ilustres, né? Meu amigo Enoque, né? Enoque que está sempre aqui com a gente. Enoque é o sócio proprietário lá da página História de Boleiros. E aqui com a gente também a gente tem um convidado hoje de honra, né? Albeneir Marques, grande centroavante histórico do Figueirense, jogou muita bola no Grêmio também, no Avaí, e é um cara de grandes histórias, né? E como é a nossa pegada aqui no Arquivos do Futebol, a nossa pegada é contar as histórias desses caras. Você vê ali que do lado direito do Albeneir tem a camisa da seleção brasileira, né? Então o cara é jogador de seleção brasileira também. Albeneir, bom dia para você, meu amigo. Um prazer enorme estar falando com você nessa manhã. Uma honra recebê-lo aqui e a gente quer ouvir as suas histórias. Tudo bem aí? Oi, tudo certo? É como eu falei antes, eu estou com um pouquinho de delay aqui, né? Sim, tranquilo. Tranquilo, não tem problema. Só para alinhar, tá, gente? O Albeneir, ele tá com. A internet tá com um pouquinho de delay, então chega um pouquinho, demora um pouquinho para chegar a nossa voz lá para ele. Então é por isso que pode às vezes demorar de alguma resposta, mas a gente vai tocar a bola aqui com ele. E tocar a bola é com esse cara mesmo, né, Enoque? Ah, com certeza, né? Ao BNI, já vou vender aqui a minha página também, né, Emerson? Ao BNI, lá no Histórias de Boleiro, ele faz parte do Figueirense de todos os tempos. E na votação que a gente teve, uma coisa espetacular é que na votação que a gente teve, foi o jogador mais votado. Não é que ele faz parte do Figueirense de todos os tempos. Caramba, Além de fazer parte do Figueirense de todos os tempos, foi o jogador mais votado na nossa página para fazer parte desse Figueirense de todos os tempos. E é formidável estar aqui num bate-papo com ele, né, cara? Esse bate-papo, cara, vai ser formidável. A gente tem um o Beni tem umas histórias fantásticas aí para contar pra gente. Ó, Beni, conta um pouquinho aí do início da sua carreira. Você começou lá no Cruzeiro, lá em 75, 76. Fala um pouquinho pra gente aí do comecinho da sua carreira. Como que foi chegar no Cruzeiro? Se foi fácil, se foi difícil. Eu acho que fácil nunca é, né? Conta um pouquinho pra gente. Bom dia, galera. Como eu pedi antes, por favor, tenham um pouco de paciência comigo, tá ok? Então, mas é como praticamente tudo início de carreira das antigas, né? Das antigas. Hoje está bem mais fácil. Hoje o cara tem 10 anos de idade e já está vendido por um monte de dinheiro aí, né? E antigamente tu tinha que correr atrás, a chuteirinha debaixo do braço e passar em peneiras. E então eu sou mineiro, filho de uma lavadeira de roupa e um carpinteiro. Então tive muita dificuldade no início mesmo. Mas olheiros daquela época, passaram, me viram bater uma bolinha e me levaram para fazer um período de testes no Cruzeiro. Fiz o período de teste, em seguida fui emprestado por ESAB, Eletrosoldas Autógenas Brasileiras, um clube pequeno de Belo Horizonte, da Grande Belo Horizonte, Grande BH. E dali eu comecei a minha saga por esse mundão de meu Deus. Sempre como jogador do Cruzeiro. Joguei muito pouco no Cruzeiro, porque o Cruzeiro tinha 300 jogadores e cada um melhor do que o outro. Então eu comecei a ser emprestado em 1977 para o Nacional de Manaus e
encerrei a minha carreira em 1993 no Avaí, no rival, no co-irmão do Figueirense aqui em Santa Catarina. Mas não foi fácil, não teve vida fácil e bem diferente do futebol jogado, feito hoje, né? Hoje os caras têm 300 pares de chuteiras e cada uma mais leve do que a outra, né? A bola pesa uma pena. Mas naquele tempo o Nelinho já chutava aquelas bolas pesadas e já fazia curva, né? Então você vê o nível. Mas enfim, eu tive a oportunidade, o privilégio de ser um atleta e em alguns clubes que eu passei, o privilégio de fazer uma história. Esse começo da sua carreira, né, Albenir? Você passou lá pelo futebol do Amazonas, né? Jogou pelo Nacional, jogou no futebol do Distrito Federal, né? Jogou em Brasília também, jogou no Mato Grosso, né? Você tem até a camisa aí do Operário aí, né, em cima. O que isso agregou para a sua qualidade de jogador de futebol? Quão isso foi importante para a sua formação de jogador, esses tantos locais que você jogou? Quanto você absorveu desses tantos times que você jogou antes da chegada no Figueirense? Vamos ver se eu entendi. Sim. Eu vou citar para vocês alguns clubes em que eu passei. 77 Nacional de Manaus, 78 no Brasília, 79 no Operário de Campo Grande, 80 eu voltei para o Brasília, em 81 eu joguei um pouco no Matsubara e no Atlético Paranaense, 82 Figueirense, aí com passagens Novo Horizontino, tá aqui, Novo Horizontino, Glória de Vacaria, Aimoré de São Leopoldo, Figueirense, Avaí, Joinville, Grêmio de Porto Alegre, e dei uma passadinha pela seleção brasileira, né? Tive o privilégio de dar uma passadinha pela seleção brasileira. Enfim, foram clubes em que em cada um deles eu encontrei um paizão. É porque eu sempre fui muito moleque, um pouco responsável, mas muito moleque. E os treinadores, eles não tinham outra opção a não ser um paizão para mim. E eu fazia, graças a Deus, fazia aquilo que o pessoal gostava, fazia uns golzinhos, né? Então tinha que ser mantido de certa forma. Mas então eu fui privilegiado, fui abençoado com grandes treinadores. Só um pouquinho que já volta aqui. A internet tem a oscilação de sempre. Carlos Magno, Gilberto Costa, Renato Portaluppi, Hugo de Leon, Adilceleno, Braulino. Então eu tive essa oportunidade e aprendi. Aprendi bastante com essas pessoas. Perfeito. Enoque? Ô, Benei, claro, a gente sempre, por mais que a gente conheça a história do craque, do artilheiro, do jogador, a gente sempre dá uma pesquisada ali também, né? Porque sempre aparece nas pesquisas que a gente faz, né, não, Emerson? Algumas coisas bem interessantes. E nenhuma pesquisa que eu fiz, eu vi que você jogou em 81... Desculpa, Enoque, eu não te entendi. Vou repetir, então. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Sim.
Eu estava falando que, por mais que a gente conheça o craque, o artilheiro, a gente também faz pesquisas antes de bater um papo, porque nessas pesquisas a gente acha algumas matérias muito interessantes. E em uma delas eu vi que em 81 você jogou pelo Matsubara e você fez parte da seleção do campeonato. E você recebeu o troféu Corujinha de Ouro. O que era esse troféu Corujinha de Ouro? Eu chego a me arrepiar dessas lembranças, né? E arrepiar e me emocionar. Porque um cara acabado de sair do Brasília e fui pro Matsubara, um clubezinho do interior do Paraná, uma rua que sobe, uma rua que desce, 2 clubes na cidade, Bandeirantes e Matsubara. Eu fui agraciado, desculpem, eu fui agraciado pelos japoneses, naquela equipe formadora de atletas, a seleção brasileira, e tive o prazer, o privilégio de jogar no Matsubara. E o Matsubara abriu as minhas portas de uma tal maneira que a gente tem que ter gratidão. Como você falou, eu joguei poucas partidas pelo Matsubara no Campeonato Paranaense, mas fui considerado o melhor centroavante, com poucos gols, mas o melhor centroavante, e ganhei a Corujinha de Ouro. Então, o que acontece? Aí me abriu as portas, né? Me abriu as portas porque é o seguinte, eu saí do Matsubara e fui para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, né? E dali eu bati uma bola aqui, bati uma bola ali, bati uma bola aqui, bati uma bola ali, e fazendo alguns golzinhos, e dando também algumas assistências, né? Eu acho que eu sou um dos poucos que contrariei alguma coisa, porque pela minha estatura, quase 2 metros de altura, além da velocidade, tinha um pouquinho de habilidade, né? Um pouquinho de habilidade, e isso um conjunto de cabeceio, de chutes, uma projeção, me deu uma projeção em que eu estive falando esses dias com algumas pessoas que eu comento em relação ao futebol. Eu fiquei uma vez desempregado, uma vez, no final da minha carreira, quando eu estava no Figueirense, queria encerrar minha carreira, mas o Figueirense não queria deixar eu encerrar minha carreira lá. Aí é onde apareceu o co-irmão, o Avaí. E eu fiquei algum tempo desempregado, mas para mim encerrar minha carreira, eu tive que ir para o Avaí. Quis o destino que eu começasse em um azul e terminei a minha carreira em um azul. Para a alegria do Emerson, né, que é torcedor do Avaí aí. Olha lá a camisa dele. Avaí Futebol Clube. O Avaí dessas. É uma coisa que eu até. Eu tava batendo um papo um dia desse com o pessoal mesmo lá de Santa Catarina, né? E eu perguntando assim pro pessoal, né? Por que o Santa Catarina tem clubes de tanta tradição, né? E tem esses altos e baixos, né, na história de estar na primeira divisão, de não estar, né? A gente lamenta muito isso, né? Essa inconstância. Mas acho que produzir jogador é com eles mesmos, né? E assim, Benir, você falou aí da sua chegada no Atlético Paranaense. Você ficou pouco tempo lá, como é que foi essa sua passagem lá pelo Furacão, lá por volta de 81?
81, 82. Acho que a imagem dele travou, Emerson. Não sei se ele está Não, travou ouvindo. não. Travou não. Não travou não. Mas pelo que eu pude entender, você quer saber como foi a minha passagem pelo Figueirense, é isso? Isso, no Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense. Foi muito curta. Foi muito curta a minha passagem no Atlético Paranaense. Entre confusões e confusões, das mais umas que eu arrumei, E eu aqui falando no mudo. Eu percebi. Estava falando que deu um probleminha na internet dele, ele já está voltando já. Vou até acrescentar para na sua pergunta, Emerson, se ele foi contemporâneo do Washington. Então, eu acho que é ali, na mesma, não, mas mesma foi bem época. antes. Foi antes? Não, foi bem antes. O pai do Paulinho, o seu Hélio Alves, era o supervisor. Era o supervisor do Atlético. E o Paulinho Alves do Figueirense. Então o Figueirense precisava de um centroavante. E o Atlético Paranaense não queria ficar comigo. Aí houve a troca. Aí eu vim para Santa Catarina. Isso há 40 anos atrás. E aí é onde começa a sua trajetória, não digo que a maior trajetória, a mais vitoriosa, mas é a que você estoura para o país, né, Albenir? É onde você alcança o reconhecimento do país a partir dessa chegada do Figueirense. Entendeu aí, Emerson? Deu, tranquilo. Deu sim. Tudo bem? Tudo bem. Tá, aí essa sua chegada no Figueirense, como é que se deu essa chegada lá no Figueirense e como é que foram esses primeiros anos ali? Porque depois você ainda vai jogar no Sul, né? Mas você começa o começo de uma grande história ali no Figueirense, né? A internet dele tá bastante oscilante, né? Caiu. Já ele volta, deixa eu... Ô Emerson, é legal falar para a galera que assiste a gente Sim. que quando a gente fala com os jogadores, e aí, independente do Albenir ou outros jogadores, a gente fala com jogadores de lugares distintos, né? Sim. Lugares distintos. Nem sempre a gente fala com jogadores da capital do estado. Então, muitas vezes a gente fala com o jogador do interior de São Paulo, do Nordeste, Espírito Santo, Goiás, região né? centro-oeste e norte, né, como a gente conversou uma vez com o Marajó. Sim, sim. Então, muitas vezes, nem todos os locais têm a mesma, posso falar assim, a mesma qualidade de internet que às vezes você encontra no centro do estado que você mora, né? O Benir voltou. Voltou? Tá ouvindo bem? Voltei. Opa! Refaz sua pergunta aí, Emerson. Tá certo. Benir, eu queria que você falasse pra gente essa trajetória no Figueirense. Né? Você chega no Figueirense ali em meados de 82. Conta pra gente esse grande fase da sua carreira, né? Que é ali no Figueirense. Maravilha. Faria tudo
novamente, com mais intensidade. Em muitas coisas, com muito mais intensidade. Eu fui agraciado, fui abençoado, muito abençoado nessa minha trajetória no Figueirense. Um cara que chegou aqui, de Curitiba, carro capotado, capotei na Serra, em Garuva. Chegou aqui desacreditado, quase 2 metros de altura. O pessoal pensou, pô, o Figueirense contratou um jogador de basquete. Nos primeiros jogos do Figueirense, uma região Alegre, em uma das maiores transações do futebol catarinense, onde eu não recebi meus 15%, faz parte. E então me tornei uma espécie de talismã, uma espécie de ídolo. Consegui fazer nessa trajetória 93 gols, sendo considerado o terceiro maior artilheiro da história, atrás de Fernando. Travou aí para você, Emerson? Travou. Caiu de novo lá para ele. Vamos aguardar ele voltar aqui. Eu bati um papo com o Albenei essa semana, né? A gente fazendo contato com ele, né? Para agendar a live, né? Como tem história, cara. Muita coisa bacana assim que ele tem de história. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se ele já voltou. Voltou. Agora voltou.
Voltou, Benei. Ô, Benei, tá ouvindo? Tenta aí, Enoque. Oi, Beni, tá ouvindo a gente? Caiu de novo. Caiu a internet lá. A internet dele não tá boa, cara. É como o Enoque falou, né, gente? Essa questão das diferentes localidades, né? A gente, nem em todo lugar a gente vai ter uma conexão igual, né? Deixa eu tentar aqui de novo, aqui. Acho que ele voltou. Opa, voltou. Meu Benê, tá ouvindo? Agora sim. Agora sim? Ah, beleza. Você estava contando a sua história no Figueirense. Pois então, do privilégio que eu tenho de fazer parte da história quase centenária do Figueirense. Como o Enoque colocou, né? De uma seleção de 100 anos, cara. Não são 100 dias. E você fazer parte dessa seleção, você ser considerado por muitos como um dos maiores atletas, o maior atleta do clube. Olha a responsabilidade. Não é fácil. Muito. Então eu tenho esse privilégio, terceiro maior artilheiro da história, né? Jogador que tem uma medalha de honra dada por um conselho deliberativo, que algum tempo atrás não funcionava de maneira alguma, e deixou o Figueirense ficar numa situação ridícula, né? E hoje infelizmente, está pagando as omissões de algum tempo atrás. É uma pena, um clube centenário, um clube querido, passando uma situação não só técnica, mas como financeira, né? Com essa pandemia aí, infelizmente, as coisas pioraram de uma maneira, se agravaram de uma forte maneira, né? Então, enfim, mas o importante é que estou na história do clube, sendo questionado ou não me importa, né? Eu estou na história do clube. Perfeito. E o Emerson, e não só na história do Figueirense, né? Na história do Grêmio também, né? Sim. Na história do Grêmio também. Ô Beni, você sai do Figueirense, depois você volta para o Figueirense em 84 ali. Você dá uma passada ali no Joinville e depois vai para o Grêmio. Nesse meio termo aí, você também vai para a seleção brasileira. Será que ele me ouviu? O Enoque, o Emerson, o meu filho veio com a novidade aqui, que a minha internet aqui tá ruim, viu? A minha internet aqui tá ruim, tá? Entendi, não tem problema. A gente vai tocando a bola. A minha internet tá ruim. Ei,
Ele vê que agora eu digo assim, meu Deus do céu. Não, tranquilo, Benito, Tá tranquilo. Isso aí travando acontece tanto. mesmo. Então o culpado sou eu, é a minha internet, tá? Fica tranquilo, meu amigo. Fica tranquilo que, ainda que esteja travando aí, o importante é a gente ouvir as suas histórias e a gente está se deliciando aqui com as coisas que você está contando. Enoque, repete sua pergunta lá para ele. O que eu disse naquela hora, que em 84, que além de ídolo do Figueirense, ele também é ídolo do Grêmio, né? Em 84 ali, ele tem uma passada pelo Joinville e vai para o Grêmio. Logicamente, depois volta para o Figueirense e tal. Mas também em 84, ele vai para a seleção brasileira. Aquela seleção brasileira que vai para a Olimpíadas de 84. Joga a seleção brasileira, é um dos destaques da seleção brasileira, mas chega na hora de ir para a Olimpíadas, vai o Chicão, o Kita e o Rubinei não vai. O que aconteceu? Conta aí pra gente. Pois então, eu. Estão me ouvindo aí? Estamos. Me ouvindo aí? Enoque? Sim, 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 estamos ouvindo. estamos ouvindo. Pode falar. Enoque, tá me ouvindo? Então, eu peguei dois ganchinhos, um pouco de Grêmio e um pouquinho de seleção brasileira, né? Tá? Um pouco de Grêmio, assim, ó, coisa maravilhosa, maravilhosa. Eu sou bicampeão gaúcho e artilheiro de um campeonato, né? Onde eu fui emprestado no final do campeonato para o Novo Horizontino. Do outro lado. Aí. Toda pré-temporada como titular e fazendo gols. No final, no finalzinho das contas, a última semana, se não me engano, os últimos dias, foi em Porto Alegre, no Beira-Rio, com o dedo da dona CBF. E aí, como você bem falou, na lista, três centroavantes. Kita do Internacional, gente finíssima, que Deus o tenha num ótimo lugar, porque é um cara muito bacana. Chicão, da Ponte Preta. Afilhado do seu Jair Pisserni. E o Albeneir, do Figueirense. Um clube deste tamanho, em comparação com os outros. Hã? E aí, quem ficou? Albeneir. Eu fiquei. Mas eu tenho muito orgulho dessa minha passagem pela seleção brasileira. Tenho tanto orgulho que aqui atrás de mim, aqui, ó, minha camisa, em que, na época, em 84, eu presenteei, depois de um jogo, que eu tinha feito um gol, a minha ex-esposa. E morei na rua. Depois que eu passei esse período, ela me deu a camisa de volta, falou assim, olha, a hora que você construir, você coloca na tua casa. Então eu superei, mais uma vez, graças a Deus, e a ajuda de muitas pessoas,
superei e coloquei a camisa aqui. Coloquei no quadro e coloquei minha camisa aqui. É um dos orgulhos que eu tenho, né? É uma coisa que eu vou deixar para os meus filhos. E eu tenho muito orgulho disso. Albenir, você teve ali em 84 ainda, jogando pelo Grêmio, você teve uma lesão muito importante também, né? Teve uma contusão muito séria no joelho, né? Eu queria que você contasse um pouquinho desse momento, dessa contusão, o quanto isso acabou atrapalhando a sua carreira, da sua contusão no joelho. Você lembra você fez a cirurgia, colocou uma prótese, inclusive? Queria que você contasse essa passagem. Você não ouviu minha pergunta, né? Você não entendeu a pergunta? O que quis referir foi a lesão Do joelho, isso. A sua lesão no joelho, lá no Grêmio, como é que foi aquele instante da sua carreira? Que aquilo acho que atrapalhou muito, né, a sua trajetória, né? terrível, terrível. Em uma jogada com o goleiro do Caxias, Casa Grande, se não me engano, Tá grande, isso. ele deu um voo na minha perna, e minha perna fez um L, né, onde eu estourei ligamento cruzado, estourei o joelho todo. Doutor Marchek, doutor João, Caiu de novo a internet dele. É como ele mesmo falou, né? A internet dele tá ruim, né? Então a gente tá com dificuldade mesmo para o contato lá com ele, né, Nilson? O engraçado que a gente acha, né? Geralmente na hora dos testes tudo funciona normalmente, né? Muitas Pior que vezes é, é cara. assim. Deixa eu ver aqui. Quantas lives a gente fez no teste, estava perfeito e a gente não conseguiu nem rodar. A dele a gente está conseguindo rodar ainda, né? Olha ele aí de novo. Voltamos, Albenir. Você estava contando da contusão lá do joelho. estamos de volta. Voltamos. Pois então, vou tentar ser mais rápido. Tudo bem, Enoque? Tudo jóia, tranquilo. Então, assim, tenta fazer no celular, mano. Não pega. Tá, tudo bem. Eu tô falando com meu filho aqui para ver se melhora um pouquinho. Ter a carreira interrompida por causa da contusão, da lesão, que foi muito grave, ligamento, tudo. Então, tanto que o meu apelido no Sul era Ciborgue. O Ciborgue dos Pampa. Revista Placar. Isso. Revista Placar. O Ciborgue dos Pampas.
quer dizer, o joelho todo alterado, né? Ainda joguei mais 10 anos ainda. Joguei mais 10 anos ainda. Enfim, mas voltei em 86, viu, Enoque? Viu, Emerson? Voltei em 86, com tudo, sendo, se não me engano, o artilheiro do campeonato, com 26 gols. Eu acho que o artilheiro foi, eu não sei quem foi o artilheiro com 27 gols, uma coisa parecida. Mas voltei, bicampeão gaúcho, e antes do campeonato encerrar, eu tive uma discussão lá com um atleta, né? E eu, como não sou nunca fui de levar desaforo para casa, o Grêmio me achou melhor me emprestar para o Novo Horizontino, aonde o Novo Horizontino estava disputando o Campeonato Paulista para não descer, para não cair. E eu fui para Novo Horizonte, andei fazendo uns golzinhos lá, e graças ao grupo, o Novo Horizontino não caiu. Verdade. Ok? Só eu pergunto? Isso. Ô, BNI, o que é mais gostoso? O que é mais gostoso? Fazer um gol no Internacional ou fazer um gol no Avaí do Emerson? É tudo no igual. Internacional, jogando pelo Grêmio, a emoção é a mesma. Independente da rivalidade. É tudo igual. Fazer um gol no Batatinha é a mesma coisa. Que nem o Dada Maravilha, que nem o Dario fala, né? Por quê? O Não é gol? importante é fazer gol, né? Não vale o gol? Não vai dar alegria? Não vai dar satisfação? Com certeza. Se for vitória, não vai dar 3 pontos ou 2 pontos na época? Por que é diferente? Era 2 pontos, né? Por que é diferente? Tinha isso, não. Eu não tinha isso. Eu não tinha isso. Então por quê? Eu vou jogar contra o Veranópolis. Vou puxar o freio de mão. Eu vou jogar contra o Internacional de Porto Alegre. Não, vou com tudo. Ok. O tiro pode sair pela culatra. Pode sair pela culatra. Então eu, graças a Deus, era o Batatinha ou era... Eu jogava da mesma forma. Nunca fui craque na minha vida. Mas as pessoas, os torcedores de todos os clubes, nunca reclamaram da minha força de vontade. Nunca reclamaram. Porque eu ralava a bunda no chão. Eu ralava. Para mim, todos os adversários eram iguais. O respeito tem que caber em qualquer lugar. E eu fazia isso. Por isso que, em todos os clubes que eu passei, eu tenho a porta aberta. E em todos que eu não passei também, é a mesma coisa. Só em questão do respeito. Muito bacana. Muito bacana. Isso é ótimo. Albeni, a gente estava batendo um papo na semana, né? A gente falou por telefone, você e eu, e a gente estava comentando, né? Falando dessa questão de respeito aos clubes, né? Sobre o acontecimento lá no Orlando Scarpelli, lá, o treinamento lá do Figueirense, lá, aquela atitude lamentável, né? Da torcida do Figueirense. Eu queria que você falasse pra gente, né, o sentimento, essa ligação que você tem com o Figueirense, você vê
atitudes como essa? Como é que isso chega para você, com toda a história que você tem no Figueirense? Como é que você olha para uma situação como essa que os jogadores passaram recentemente? Intolerância e falta de competência. Falta de competência de administradores que não souberam, lá atrás, lidar com isso. Ia estourar em algum lugar. Intolerância de torcedores que acham que são donos dos clubes. Não são. São muito importantes para o clube. Mas não são donos, não. Não são donos. E isso, infelizmente, ia estourar uma hora. Já tinha episódios. O torcedor do Figueirense tinham invadido o estádio, dado um soco em um atleta, um Tchô, era um meia-direita, que tinha um baixinho. Sim. Invadiram a sala de imprensa quando o Milton Cruz estava dando entrevista. Semana passada invadiram o campo com arma de fogo na mão. Arma de fogo na mão. Coisa de bandido. Coisa de bandido. Coisa de bandido. Aí os caras me chamam de maluco. Aí os caras falam que eu sou louco. Louco por quê? Na minha época não tinha isso. Na minha época não tinha isso. Na minha época, se o torcedor invadisse o campo, ele ia levar uma camaçada de pau. Eu ia falar isso agora. Ia levar uma camaçada de pau. Tá? Então, desculpa, Enoque, desculpa, Emerson, mas isso é coisa de bandido. Isso é coisa de bandido. Porque eu ouvi ontem um comentarista daqui falar: de mano a mano, eles não vêm. De mano a mano, eles não vêm. Sabe o que eles fazem? Arrumam um grupinho, né? E vão perturbar os outros que estão trabalhando. Cara, a fase já não tá boa. Faz tempo. Eles estão dilapidando. Caiu de novo. Caiu de novo, mas esse assunto que ele está falando é gravíssimo, né, Emerson? É muito grave. E ele tocou num ponto que é verdade. Na década de 80, 70, não tinha isso. Mas também tinha uma outra situação. Claro, independente de se dar respeito ou não, e a gente não vai entrar nesse mérito, né? Mas na década de 70 ele falou uma coisa certa: se o cara entra lá, o próprio jogador descia o porrete, velho. Não tinha essa. Sim. Tá ouvindo aí, Benir? Voltei. Voltou. Pode continuar. Então, voltei de novo. Então, assim, ó, Enoque e Emerson, é coisa de bandido, né? Concordo. No meu tempo não tinha isso, não, cara. Entrou no lugar de torcedor na arquibancada. O verdadeiro torcedor é na arquibancada. E cobra o que quiser de lá, né? É na arquibancada. De lá ele pode cobrar o que ele quiser. Peraí. De lá ele pode cobrar de cima o que pode quiser. cobrar, pode xingar. Sabe quando eu falei anteriormente para vocês que torcedor não podia reclamar de mim porque eu ralava? O torcedor reclama é isso. É isso que o torcedor reclama. É de olhar dentro de campo
e vê que o cara tá tirando o pé, sabe? Tá errando um lateral, tá errando um monte de passe, bola bate na canela. Aí os caras ganham 50, 60. Fazer o quê? Aí o torcedor fica indignado. Mas isso não lhe dá o direito de invadir e agredir. Não lhe dá o direito de invadir e agredir. É como eu falei antes, repito, de mano a mano, eles não vêm. Não vêm. Ó, vou falar. Tô com 63. De mano a mano, pode vir. Pode vir. Tô com 63. Isso eu acho atitudes de covardes. De pessoas que não são torcedores do clube. Essa questão, assim, Mas bastante... não sou, não. É? Então, essa é a minha opinião. Tá? Essa é a minha opinião. Porque não são os verdadeiros torcedores. Ah, porque vai e faz festa o tempo todo. Pô, torcedor, cara. E a grande maioria são frustrados porque não jogou bola. Então transfere. Torcedor, é arquibancada, incentivando, aplaudindo, xingando, porque tem direito. Tem direito. Agora, agredir, tá errado. Tem razão. Tem razão. É o que o pessoal tá comentando aqui também, tá, Beneiro? Neymar Margucci, né? O pessoal todo aqui que tá acompanhando a live tá, assim, corrobora com a sua opinião, né? Essa questão da torcida, enfim. Trouxe o quê de benefício, né, pro clube essa atitude? Não repercute em nada de bom, né, pro clube. Bem pelo contrário, né, Inoki? Bem pelo contrário, a tendência é piorar, né? Com ações como essa, a tendência é piorar. Piorar mesmo. Eu também abomino essa situação, concordo com o nosso craque aí, lugar de torcedor é na arquibancada, cara. A arquibancada. Não tem nada que entrar em campo, não tem nada que ir CT, não tem nada. O lugar de torcedor é na arquibancada. É. Verdade. Ô, Albenei, a gente tá chegando quase na reta final aqui da live, né? Já tem quase uma hora que a gente está na live. Enoque, manda uma pergunta aí para ele e eu vou fazer uma última aqui para gente concluir aqui a uma hora de live. Antes de mandar uma pergunta, eu vou falar uma coisa para você. Você sabia que o Albeni foi goleiro do seu time, do Avaí? Tá brincando. A Albeni já pegou no gol lá no Avaí. O Everton foi expulso, a Albeni foi lá e, ó. Você acha que era só o Gaúcho, o Pelé? Não, o Albeni também. Já fez essa parte, né? Não, Albeni, conta um pouquinho pra gente aí. O dia que você foi parar no gol. Enoque, cara, mas tu me desmiuçou, né, Enoque? Com certeza. Então, assim, ó. Olha, eu vou te falar uma coisa. Muito obrigado, tá? Muito obrigado pela sua pergunta. Emerson, muito obrigado pelo teu convite. Olha só que riqueza de pergunta, né? Eu peguei no gol do Avaí, sim. E ninguém fala disso não, cara. Mas eu fui pro gol. A hora que precisou de mim no gol, eu fui pro gol. E andei defendendo umas bolas bem boas, viu? Entendesse?
Então, quer dizer, profissional. Profissional. Porque todo centroavante é metido a goleiro. Todo centroavante é Gaúcho metido a que. goleiro. Então, nos rachão, O é... falecido gaúcho Nos, que diga, né? então, sempre nos rachão, a gente ia pro gol. Colocava luva e tal, camisa, dobrava a camisa e fazia umas pontes meia furada, entendeu? Mas assim, ó, eu joguei no gol do Avaí, é. Obrigado, viu, Enoque, mais uma vez pela lembrança, né? Pela lembrança e olha, bacana lembrar isso, cara. E isso valoriza muito mais essas coisas que estão aqui atrás de mim, tá? E isso se chama história. E para esses vagabundos que invadem campo, aqui atrás de mim, aqui, ó, história. História. Obrigado, Enoque. Ô Emerson, antes de você fazer sua pergunta, eu lembrei de um fato que ocorreu. O último vagabundo lá no Fluminense que foi entrar em campo, o Romário desceu a porrada nele, né? Lembra? Lembro. Saiu esbulachando o cara com a arquibancada acima. Bateu nele e ainda foi para a arquibancada e bateu nele na arquibancada. Você vê, Bem lembrado. Os caras são tão covardes, que entraram, tá? Isso aí eu tenho uma rapaziada aí que do meio entraram com um revólver no campo e teve um que já sabem mais ou menos quem é, que passou o revólver pro de menor. Passou o revólver pro de menor. E estavam jogando foguete direcionado nos jogadores. Entendesse? Isso dentro do gramado. Dentro do gramado. Tá bom? Então, infelizmente, eu ouvi o Enoque dizendo que é o seguinte, a tendência é piorar. Felizmente é isso mesmo, né? O Beneir, a gente tá. Eu queria, na verdade, não meramente uma pergunta, né? A sua biografia, ela é uma das biografias assim que acho que quem não conhece precisa conhecer. Né? Você é um cara de uma história de vida assim das mais preciosas, né? Que eu pude acompanhar aí recentemente, né? Deixa eu só voltar aqui a tela dele que tá aquela problema de conexão. Eu vou emendar aqui para pedir para ele contar um pouquinho da história da história dele. Pode falar, Enoque. Eu ia fazer essa pergunta, mas no nosso bate-papo antes de começar, eu senti que você queria perguntar, fazer essa pergunta. Eu falei, não, vou deixar para o Emerson, porque eu acho que de toda a história da UBNI, eu acho que essa é logicamente, independente de pontos positivos ou não, eu acho que essa é a mais emocionante, eu posso dizer assim, né? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Por tudo que ocorreu, da forma que ele se reinventou, né? Eu acho que essa é a mais emocionante. O Beneir voltou. Tá ouvindo bem a gente, né? Sim, agora sim. Tá ok. Ô, Beneir, eu estava aqui falando, né, da sua biografia, né, da sua trajetória. A gente falou aqui das suas histórias aqui como jogador, né? Mas você você é uma verdadeira lição de vida, né, cara? Você superou uma dificuldade que eu acho que
muitas famílias brasileiras têm esse problema em casa. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho dessa situação que você enfrentou de peito aberto, né? Você teve ajuda, mas você reconheceu o seu problema, você enfrentou o problema, e hoje você é um dos maiores exemplos que a gente pode dar aqui, né? Um vencedor de um problema tão sério como o que você enfrentou no pós-carreira. Eu queria que você contasse um pouquinho isso para o pessoal, deixasse essa mensagem de que a gente consegue superar esses verdadeiros dramas da vida. Obrigado, Emerson. Obrigado pela pergunta. Eu sou um alcoólatra, vou para o 14º ano limpo, graças a Deus e ajuda de pessoas. Então, eu sou o primeiro cara que tem orgulho de mim mesmo. Porque eu admiti muitas coisas, continuo admitindo. Ninguém é perfeito. Eu tento melhorar todos os dias. É o mínimo que eu posso fazer. Mas passei uma turbulência muito grande. Então, quem enfrentou alguns furacões como eu enfrentei, não é qualquer vento que me vai meter medo. Eu não tenho medo. Eu tenho respeito. Muito respeito. E gratidão. E gratidão. Não sei viver sem gratidão. Enfim, eu aprendi muita coisa no amor. De uma lavadeira de roupa, uma negra, e um carpinteiro, um senhor branco do olho verde, meu pai. Eu aprendi muita coisa no amor. Mas aprendi também muita coisa na dor. Hoje eu sou uma das referências em dependência química, porque eu admiti e eu assumo isso. Eu, conversando isso com vocês, eu tenho certeza absoluta que tem gente que fala assim, pô, se esse negão conseguiu, eu também posso conseguir. Não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Basta ser sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez, mas seja sincero. É isso que eu faço. Sem olhar a quem. Eu tento fazer o meu melhor possível todos os dias para todas as pessoas. E vocês estão me ajudando demais. Estão me ajudando demais com essa live, com esse momento, né? Olha, vai lá no Google lá. Vai lá no Google lá e digita Albeneir Marques. Tá lá, tá tudo lá. Eu sou o tipo do cara do seguinte, eu não tenho político de estimação. E as minhas sujeiras, graças a Deus, eu não jogo para debaixo do tapete. Então, as pessoas acham que eu sou maluco. Outros acham, você é assim porque você tem as costas quentes. Não tem nada a ver. É sobre transparência que nós estamos falando. Ser transparente. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas quanto mais transparente você for, é melhor. Mais pessoas irão se unir a você. Porque sabe que você quer coisas legais, coisas bacanas. Coisas para você crescer.
não crescer como rabo de cavalo. É crescer. Crescer para ajudar. Crescer para ser útil. Emerson, muito obrigado de coração mesmo. Enoque, um beijo no seu coração. Me engatei na sua camisa. Velho não. Como é que é o negócio? Velho não. Seminovo. Então, muito obrigado. Velho não, seminovo. Seminovo. É isso aí. Então, muito obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Nós que agradecemos, Albeni. Nós que agradecemos essa oportunidade desse bate-papo com uma pessoa fantástica que você é, cara. A gente que agradece. Muito obrigado mesmo. Pra gente foi um momento assim muito importante, né? A gente, como eu falei para você, né, o Beneir, lá no contato que a gente fez durante a semana, todos vocês, jogadores que passam aqui na live aqui com a gente, são responsáveis por construir algo dentro da gente também, né? Então, todos, sem exceção, do mais renomado ao que as pessoas sequer lembram, todos ajudaram a construir isso. Eu acho que o futebol, ele ajuda, ele interage, né, faz essa interação entre as pessoas, né? Para você ter uma ideia, eu e o Enoque, a gente nunca se viu pessoalmente, né? E a gente hoje é bastante amigo, né? Eu hoje posso dizer que a gente tem a honra de ter conseguido um novo amigo nessa semana que eu tive contato com você. A gente já cria um laço, né? De união, de amizade. E a sua história, ela vai de encontro a muita gente que está te ouvindo e certamente vai ajudar a modificar muita coisa também em outros lares, né? Então a gente tem muito a agradecer a você pela sua história em campo como jogador de futebol e pela sua história, pelo homem, pelo cidadão Albeneir Marques, por tudo que você tem construído com o seu testemunho, com sua história de vida e a prova de que a mudança depende da gente. Muito obrigado por tudo que você nos proporcionou nessa manhã, tá? A gente lamenta da conexão não ter sido a melhor, mas a gente entende que a internet não ajuda a gente, às vezes, aqui também, mas para a gente foi muito gratificante falar com você e ouvir a sua história, viu? Muito obrigado de coração mesmo, Albeneir. Paz e bem para todos. Obrigado. Queria agradecer também a todo mundo aqui que participou, tá? A gente acabou não colocando o nome das pessoas, né? Mas o Iraçu Carvalho Filho, Neymar Margutti, Francisco Ailton, Vande Carvalho, aliás, Vande Cardoso, né? Nosso amigo de sempre, a dona Dolores Marques também, que está sempre aqui com a gente, Thiago Pinheiro também, né? O pessoal que acompanhou, Ailton Alves, todo mundo que acompanhou essa live aqui esse domingo venha trazer, né, com essa grande figura que a gente teve a oportunidade de bater esse papo aqui durante essa 1 hora, venha trazer essa nova esperança aí de uma semana melhor e de dias melhores que virão, com certeza. Enoque, um abraço, amigo. Obrigado aí mais uma vez pela parceria, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Tá certo. E domingo que vem, querendo Deus, a gente tá aí com um novo personagem, um novo desses que fizeram a construção do futebol. E que os exemplos aí do nosso querido Albeneir, tudo que ele falou aqui pra gente, que a gente consiga levar aí pra nossa vida, tá bom? Um bom domingo para todo mundo, boa semana, fiquem com Deus e até a próxima.